dia. Obrigada pela presença, né? Tá cedinho. Bom, tentarei ser focada aqui porque eu tenho só 20 minutos, correto? Correto. Tá. Então, me acertar. Eu vou falar um pouco para vocês. Eu sei que na programação está escrito só o legado das águas, mas eu vou explicar para vocês qual é o nosso cenário hoje como Votorantim. Na verdade, eu sou gerente executiva da Reservas Votorantim, que é uma das empresas do portfólio da Votorantim S.A. E essa Reservas Votorantim, então, é uma pequena empresa dentro desse portfólio e faz a gestão de duas grandes reservas, que é o legado das águas. Cadê o pointer? Ixi, não, deu ruim. Aqui, legado das águas e o legado verde do cerrado. Vou contar para vocês aqui. Vou começar só com essa frase aqui, para a gente poder debater depois, né? O Oscar Wilde costumava dizer que hoje em dia as pessoas sabem o preço de tudo, mas não conhecem o valor de nada. Então a gente está enfrentando, na verdade, grandes situações, grandes problemas relacionados à conservação. E é por isso, na verdade, que a gente está aqui, né? Para promover e valorizar essas iniciativas que são as reservas particulares e as reservas privadas. Então, a Reservas Votorantim, ela trabalha com ativos ambientais. É uma empresa que se propõe a ser gestora de ativos ambientais. Então, a gente tem como mote trabalhar com serviços ecossistêmicos e biodiversidade, obviamente. Focando muito em inovação e, obviamente, no pensar globalmente e agir localmente. Depois vou detalhar até por que isso. Então, essa é uma foto, né, do legado das águas. E foi aqui que tudo começou. Então eu vou contar uma historinha. Era uma vez, mais ou menos lá na década de 40, Antônio Elmiro de Moraes recebeu a incumbência de fazer a gestão da CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, ali na região de Sorocaba, em São Paulo. E o que aconteceu é que ele fez um projeto de expansão, e para essa expansão ele precisava de energia. E para ter energia ele fez um contrato com a Light na época. Lá em São Paulo hoje já é Eletropaulo, mas na época era uma empresa chamada Light, que no Rio ainda era. E quando chegou na hora de fazer a assinatura desse contrato para a produção, para geração de energia, distribuição, para a ampliação da CBA, a Light deu para trás. Então ele pensou em mandar os seus engenheiros, na época, para buscar uma fonte de recursos para a geração de energia. E eis que eles chegaram neste lugar, então, que é o Rio Juquiá, no coração do Vale do Ribeira. E ali, então, eles decidiram instalar 6 usinas hidrelétricas. Então, entre a década de 40 e a década de 80, 6 usinas hidrelétricas foram instaladas. Só que o que aconteceu? Ele pensou, muito provavelmente ele foi instruído para isso, né? E ao invés dele comprar simplesmente a área para geração, para a instalação das usinas hidrelétricas, ele comprou 50 mil hectares. Desses 50 mil, 10 mil hectares foram doados para o governo do estado de São Paulo na década de 80 para a idealização que eles tinham, que era o Parque Estadual do Jurupara. Então ficou um excedente de 40 mil. Desses 40 mil, tirando área de usina, APP, reserva legal, da área de operação da hidrelétrica, tem um excedente de 31 mil hectares, que é exatamente o tamanho de Curitiba. E isso é o legado das águas. Então, esse legado, né, não tinha esse nome ainda, no finalzinho de 2010, que foi quando eu inclusive entrei na Votorantim, esse projeto chegou na nossa mão para que a gente, na verdade, definisse o que fazer. E naquela época isso era tido como um passivo, né? Uma grande área de floresta que era a todo momento invadida. A gente ainda tem esse problema, né? Ontem a gente viu nossa amiga do Refúgio dos Bugios falando dos problemas que ela enfrenta com caçadores e palmiteiros. Isso é realidade, acho que para todo o Vale do Ribeira, para toda a Mata Atlântica, a gente também tem esse problema. Então, o que fazer com essa área que na verdade era considerado um passivo? Transformar o passivo em ativo. E foi isso que a gente fez. Então, em 2011, nós começamos um projeto, efetivamente, para a transformação desse passivo em ativo. E em 2012, nós assinamos com o governo do estado um protocolo de intenções, reconhecendo essa área como uma reserva privada. Então,
aqui acho que a única reserva que não é RPPN que vocês estão conhecendo hoje é esta. E também é o legado Verso do Cerrado, que é uma RPDS. Vou contar para vocês por quê. Então, aqui é o legado das águas, para situar esse trecho amarelo. Então, nós somos uma área contígua aqui com Jurupará. Tudo isso aqui, na verdade, é a APA da Serra do Mar. Então, nós estamos no maior corredor de Mata Atlântica do país. E por conta disso, então, a gente tem várias parcerias, né? E a gente trabalha junto com a Polícia Ambiental, com o Governo do Estado, para fazer a gestão dessa área. Então a gente fala que a gente tem uma gestão participativa, porque tudo que a gente faz é compartilhado com o governo e com outras instituições. Só que a gente tem um probleminha. O Vale do Ribeira tem o menor IDH do Estado. Então, para eu pensar em desenvolvimento, pensando que eu estou saindo de uma situação que era considerada passiva para uma situação de ativo ambiental, eu tenho que considerar o que está, né, eu não gosto nem do termo entorno, né? O território onde nós estamos inseridos, para tirar essa visão, né, muito centrista, né? Então, esse território tem o menor IDH. E já que Reservas Votorantim é uma empresa, em 2015, a gente decidiu transformar também o legado das águas numa empresa. Então, é uma reserva privada que tem um CNPJ de empresa limitada. É bem diferente, é uma situação bem diferente. Agora, quais são os nossos desafios para manter esse território enorme? Como que eu mantenho uma mata nativa, a floresta em pé? Como que eu gero receita para, inclusive, cobrir meu custo de operação? Porque esse é o desafio de todo mundo aqui. Como é que eu gero receita para manter a própria área? Que seja aceito pela sociedade. Muita gente acha que o legado das águas, ou mesmo o legado Verso do Cerrado, é uma reserva por conta de compensação. Não é, é voluntário, né? Então, como é que eu mantenho isso? Como é que eu tenho esse aceite da sociedade? Como que a sociedade trabalha comigo? E, por exemplo, a gente tenha menos invasões ou menos ocupações irregulares. E que seja valorizado, né? Seja um bem legítimo de fato. Então, tem uma linha do tempo, acho que vocês pegaram o relatório lá fora, dá para entender um pouco melhor, não vou me estender sobre isso. Mas 2 pontos importantes mais recentes, né? Que a gente fez uma evolução na governança, as nossas parcerias, principalmente científicas, né, institucionais, e os destaques para o trabalho dessa empresa nova. Em 2016, numa parceria com a Conservação Internacional, na época o Beto, cadê o Beto? Estava aqui, Beto Mesquita, e o Adriano Mello, ajudaram a gente com um plano estratégico de gestão. Esse plano estratégico de gestão, ele compõe um plano de manejo e um plano de negócios. Essa é a grande diferença. Nós temos um plano de negócios. Então, aqui um exemplo, né, das nossas discussões. Está aqui o Adriano Mello e o Beto Mesquita, aqui, lá no legado, junto com o professor Ricardo Rodrigues, num debate sobre os corredores, o papel do legado nesse corredor ecológico, né? Então, esse plano estratégico de gestão, ele tem 4 âmbitos estratégicos, várias linhas de atuações e ações estruturantes. Entre eles, a gente começou aqui, ó, gestão institucional, capital natural, negócios e sustentabilidade financeira e o desenvolvimento territorial. Essa questão do desenvolvimento territorial para a gente é extremamente complexa, delicada, porque, de novo, estamos falando do território com menor IDH do estado de São Paulo e que sofre pressões de caça e de coleta ilegal de várias espécies, tanto animais quanto da flora. Então a gente evoluiu, que é um folder que está lá fora também, né, que é a gestão de ativos ambientais, e a gente então trabalha com capital natural, capital econômico, capital humano-social. E essas frentes, na verdade, definem toda a nossa estratégia. Quais são as linhas de atuação que nós propusemos. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão aqui, né, que é o prefixo eco. Acho que a maioria aqui conhece muito bem, porque a gente fala muito de ecologia. Mas economia tem o mesmo prefixo. Eco, como vocês se lembram, significa casa. Logia é o estudo e nomia é a métrica. Então, como é que 2 ciências que tratam da mesma coisa são tão divergentes?
A gente precisa, na verdade, recuperar isso aqui e trazer uma convergência para a linha financeira e econômica, que foi, inclusive, uma das coisas que o Flávio falou ontem sobre a questão tributária. Né? Como é que a gente tem carros, por exemplo, que foi o que ele falou, que são muito mais antigos, que têm uma tributação menor, sendo que carros que poluem menos têm tributação maior. Não existe. A gente tem que mudar tudo. Isso tem base de estudo econômico. A gente precisa influenciar mais essas questões. Então, a nossa proposta, como gestora de ativos ambientais, é fazer uma nova forma de gestão mesmo, pensando na nova economia e atrelando isso ao desenvolvimento territorial. Então, para a gente, floresta mais água é igual a biodiversidade. Conservação da biodiversidade é igual ao desenvolvimento. Então, aqui só para vocês terem uma ideia como é a nossa governança. A Votorantim é uma das maiores empresas, né, brasileiras. Então, a Votorantim S.A., que é uma gestora de portfólios. Vocês provavelmente já ouviram falar em várias dessas empresas, né? A CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, Votorantim Cimentos, Votorantim Energia, Citrosuco, Nexa, a Fibra, que a gente mantém um pouquinho do capital, beleza, 10 minutos. E outros investimentos. E aqui, essa é a mais nova empresa do nosso portfólio, que é a Reservas Votorantim, que faz a gestão, então, do legado das águas, do legado verde do Cerrado. O legado das águas, como eu falei antes, é uma empresa, e o legado verde do Cerrado ainda não. Mas é uma RBDS que foi também reconhecida o ano passado pelo governo do estado de Goiás. Então, aqui, o legado das águas, nós temos 75 funcionários, e o legado verde do Cerrado 74. E para fazer a gestão de tudo isso, na Reservas Votorantim, nós somos em 8. Ups, desculpa. E o que a gente está fazendo de diferente? Vou dar foco aqui no legado das águas, tá? Essa reserva tem 6 anos, né? A gente considera a data que a gente fez a assinatura do protocolo de intenções com o governo do estado. Então, a gente tem um viveiro de mudas com capacidade para 200 mil mudas ano, que está ampliando, e todas as sementes são retiradas do nosso território. Então, todas as matrizes são lá de dentro, do legado das águas. E a gente, eu estou fazendo até um spoiler, a gente fez um projeto com a GS1, que é a empresa que faz, na verdade, o código de barra e o QR Code no Brasil, e nós temos mapeadas todas as matrizes. Então, quando alguém compra uma muda, uma planta do legado das águas, a gente tem uma linha de ornamentais e uma linha para reflorestamento e restauração. Essas plantas e mudas todas são rastreadas. Você consegue, pelo QR Code, identificar no seu GPSzinho onde está a matriz que gerou as sementes para essas plantas. Então, essa aqui é a carinha do nosso viveiro. Aqui é uma casa de sementes. Aqui é o nosso telhado verde, aqui atrás as estufas, e aqui a gente ainda tem o orquidário. Esse aqui é um pesquisador parceiro nosso que trabalha com as orquídeas. Ups, desculpa. Aqui. Outra linha que a gente vem atuando para as 2 reservas é a questão da compensação de reserva legal. Esse é um foco muito forte que a gente vem trabalhando já há quase 2 anos. Todo mundo sabe das complicações, né? Não vou repetir o que já foi dito aqui. Mas tanto para o legado das águas quanto para o legado verde do Cerrado, a gente vem trabalhando uma frente para a compensação de reserva legal. Essa sim é uma frente que pode gerar bastante receita e recurso para poder manter a área. E isso é realidade para qualquer reserva, né? E outra frente muito importante para a gente é o que a gente chama de floresta digital. Hoje, em relação à Mata Atlântica, nós temos o maior banco genético deste bioma no país. Então, nós temos mais de 50 espécies mapeadas, das quais a gente trabalha com bioprospecção. Né? Então, vou passar aqui só para dar um exemplo para vocês, uma jararaquinha, linda, adoro, serpentes. E eu não sei se vocês sabem, mas tem um medicamento, eu não vou poder falar o nome aqui, porque senão vão dizer que eu estou fazendo merchan, mas ele é usado para a pressão arterial. Esse medicamento, que já no ano de 2010 teve uma receita de 5 bilhões de dólares, ele é feito com base no veneno dessa espécie, é uma espécie brasileira. Então, a gente precisa ter critérios, obviamente, mas a gente precisa ter mais estratégia para o uso da biodiversidade, porque isso aqui também é fonte de receita.
Olha só que interessante. 57% de toda a prescrição médica nos Estados Unidos deriva de componentes da biodiversidade. Mais da metade da biodiversidade brasileira. Então, a gente precisa valorizar, prestar mais atenção e explorar um pouco mais essa questão, né? Ai, não podia, eu falei que eu ia fazer propaganda, mas o remédio está ali. E o valor estimado de princípios ativos ainda não descobertos na floresta tropical, 109 bilhões de dólares. Depois a gente debate sobre isso, né? Então, o que a gente tem? 800 espécies identificadas, o primeiro guia de espécies de Mata Atlântica para o país, mais 220 espécies de orquídeas e 5 espécies potenciais para prospecção também no Legado Verde do Cerrado. E eu já falei, né, da floresta digital, e a Votorantim é detentora desse ativo nas suas reservas. Então, qualquer projeto de bioprospecção tem que gerar receita para a gente. Quantos minutos eu tenho? Tá bom. Bom, prefiro que vocês olhem no relatório, né? Mas a gente tem um projeto forte de desenvolvimento territorial, então a gente investe bastante em apoio à gestão pública, programa Votorantim pela educação, engajamento e novos negócios. A gente tem projetos de empreendedorismo também para tentar tirar aquela população que está voltada para fins de extração, por exemplo, palmiteiros, né? Extrações de orquídea, essas coisas, para que eles tenham outras fontes de renda. Mas isso é um trabalho de longo prazo, né? Então aqui é uma comunidade tradicional que está inserida no nosso território. A gente ajudou eles a conquistar, na verdade, o título de comunidade caboclo, que é o Ribeirão da Anta. Então, aqui é uma fotinho básica do legado, que a gente chama de brócoli, né? Essa grande maciço verde. Nós saímos para um passeio de barco no Rio Juquiá e é onde você vê a importância, por exemplo, da manutenção da floresta. Você vê que aqui o fluxo de água é extremamente abundante, né? Você vê a qualidade das águas, assim. A gente pôde estar imerso mesmo nessa floresta, que é um dos maciços mais bem preservados de Mata Atlântica que existem. E a suspensão da figueira, o jardim sensorial, a trilha de um curso agora que vai ser inaugurada, então tudo isso assim está deixando esse espaço muito especial. E o legado eu acho que oferece uma gama de atividades que de alguma forma te faz voltar ao útero, né? Que é voltar ao meio do mato, ao meio do rio, ao contato com a água, ou seja, isso eu acho que, na minha opinião, faz bem para qualquer ser humano. Tivemos uma saída noturna, procurando o que a gente conseguia enxergar, um sapo, um macaco. Eu, como empreendedor, tenho um super interesse nesse aspecto de como é que a gente transforma uma reserva incrível como essa em também uma fonte de receita, um negócio que inclua pessoas na sua operação e preserve essa biodiversidade e essa riqueza natural. Uma boa lição é a gente perceber, enquanto projetos pequenos, médios ou grandes, ou como pessoas, de que a gente tem acesso, a natureza nos dá acesso a tudo que a gente precisa. É só usar com sabedoria. Conviver com essa porção da Mata Atlântica é por si só algo grandioso. A gente volta mais em paz. Não tem como passar por um lugar desses e não ser tocado, não ser tocado por bem. Pisar na água, sujar o pé de barro, tomar umas picadas ali de bichinhos, dos mosquitinhos, eu acho que isso não faz mal, eu acho que isso faz muito bem pra gente, assim, né? Realmente a gente está na cidade, a gente tem esse contato com essa natureza toda. É a prova de que a conservação vale a pena mesmo, que é importante fazer, que dá para fazer. Acho que eu adoraria que todo mundo tivesse a possibilidade de vir para cá. Eu quero voltar mais vezes.
explicar um pouquinho sobre como que funciona, como que é feito as atividades ali, como que é feito o resgate das plantas. Isso é muito interessante passar para as pessoas. Uma oportunidade de plantar sementinhas também e falar um pouco da importância dessa espécie para pessoas que eu sei que estão mundo afora aí falando das riquezas que a gente tem aqui. Então nós estamos na semana que coincide o Dia Internacional da Biodiversidade e o Dia da Mata Atlântica. Então vou passar isso que eu preciso. A gente obviamente está investindo naquelas questões básicas, educação, turismo e proteção, obviamente, né? Pesquisa científica. Então a gente tem aqui o lançamento da travessia Dezembro em Cantagalo, em parceria com o Instituto Manacá. E essa travessia agora faz parte, inclusive, do Caminho da Mata Atlântica. Então houve um lançamento. Depois eu passo o link do vídeo, porque meu tempo já estourou. Tá? Então vou passar aqui. Só rapidinho algumas imagens do Legado das Águas para falar de pesquisa científica. Então, tudo que a gente tem já identificado. Rapidinho. Os nossos pesquisadores, aqui é o Mauro Rebelo, que é na verdade nosso parceiro em bioprospecção, fazendo uma coleta numa figueira de 300 anos. Nosso orquidário, com várias espécies. A orquídea aqui foi, ela estava na verdade caída e ela tinha 6 metros, é um único indivíduo. Então o nosso pesquisador parceiro, que é o Luciano Zandoná, identificou essa espécie e dizendo que ela tinha cerca de 100 anos, ou seja, uma orquídea de 100 anos. Então, obviamente, né, câmera trap espalhada por todo canto. Essa aqui é uma imagem feita por uma câmera trap não tradicional. A gente brinca e fala que ela fez uma selfie, porque na verdade chama Estúdio na Mata. É um fotógrafo da National Geographic, Luciano Canzani, que também é nosso parceiro, que tem um projeto lá e faz essas fotos maravilhosas, como a nossa anta albina, que acho que é o único animal albino dessa espécie na natureza. E depois a gente vai sortear um bichinho de pelúcia para vocês. Butantan faz parceria com a gente, Procarnívoros, Instituto Manacá, Luciano Lima, que está ali atrás também, já fez foi ele que ajudou a fazer o levantamento de aves. Muriqui, a gente provavelmente tem a maior população de muriqui do sul e adora essas serpentes, né? E é isso. E o Legado Verde do Cerrado, só para a gente ver umas imagens, tem 32 mil hectares no município de Niquelândia. São 2 núcleos, o núcleo Engenho e o núcleo Serra Negra. Serra Negra é essa área aqui. E aí, obviamente, né, também estamos iniciando todos os nossos projetos vinculados à pesquisa científica, educação, estudo do meio. E eu só queria fechar dizendo que a gente precisa olhar um pouco mais para os nossos territórios, né? O Jared Diamond dizia que perguntava, né, no que o habitante da Ilha de Páscoa que cortou a última árvore estava pensando. Tem muita gente aqui no Brasil que também não está pensando, né? Então esses são os nossos contatos. Então vocês podem ver várias dessas imagens e outras questões no nosso site, no Legado. Aqui, contatinho, Face e Instagram, tanto do Legado das Águas quanto do Legado Verde do Cerrado. E esse é meu e-mail. E a gente vai se falando. Obrigada.